Os cavalos são animais que têm uma relação muito especial com os seres humanos. Desde tempos imemoriais, eles foram domesticados e passaram a desempenhar papéis essenciais em nossa história. Seja na agricultura, no transporte, ou até em guerras, os cavalos estiveram sempre ao lado do homem. E o que os torna tão fascinantes é a combinação de força, inteligência e, principalmente, a capacidade de criar laços com aqueles que os cuidam. Vamos começar falando sobre a incrível diversidade de raças de cavalos. Ao redor do mundo, existem mais de 300 raças reconhecidas, cada uma com características únicas que se adaptam a diferentes finalidades. O cavalo árabe, por exemplo, é famoso por sua resistência e velocidade, sendo uma das raças mais antigas e que influenciou diversas outras. Com suas narinas largas e cauda alta, ele é inconfundível. Já o cavalo frísio, com sua pelagem preta e porte majestoso, é conhecido pela elegância e por ter sido muito utilizado em desfiles e competições de adestramento. Esses animais são dotados de uma musculatura poderosa, o que os torna extremamente versáteis. Um cavalo de tração, por exemplo, é capaz de puxar até 3 vezes o seu peso corporal. Eles são fortes, mas também são muito rápidos. Em corridas, algumas raças podem alcançar velocidades de até 70 km por hora. Não é à toa que, durante muitos séculos, os cavalos foram a principal forma de transporte em todo o mundo. Mas não é só na força e velocidade que os cavalos se destacam. Eles possuem uma inteligência impressionante. Cavalos são capazes de aprender comandos, reconhecer seus cuidadores e até mesmo desenvolver empatia. Há registros de cavalos que foram treinados para auxiliar pessoas com deficiências, por exemplo, ajudando em terapias de reabilitação física e emocional. A ecoterapia, como é conhecida, tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo. O comportamento social dos cavalos também é algo que desperta curiosidade. Vivendo em manadas na natureza, eles têm uma estrutura social bem definida. Há sempre um cavalo dominante, geralmente uma égua, que lidera o grupo. Os cavalos são animais de manada e se sentem mais seguros quando estão em grupo. Um cavalo sozinho na natureza estaria vulnerável a predadores, então essa hierarquia e comportamento em grupo são cruciais para a sobrevivência. Outra característica que chama a atenção nos cavalos é sua sensibilidade. Eles possuem uma audição e olfato apurados, e são capazes de perceber as emoções humanas. Muitos especialistas afirmam que os cavalos conseguem detectar quando uma pessoa está nervosa, ansiosa ou até triste, e respondem a isso de forma sutil. Essa conexão emocional com os humanos é uma das razões pelas quais muitas pessoas se apaixonam por eles. E quem nunca ficou impressionado com a beleza dos cavalos? Suas crinas ao vento, o brilho dos pelos, os olhos grandes e expressivos. Cavalos vêm em uma variedade de cores, como o alazão, baio, pampa, e o famoso cavalo preto. As cores de sua pelagem podem variar e, muitas vezes, são um indicativo de sua raça. Algumas raças são conhecidas por uma coloração específica, como o Mustang, que costuma ter cores mais vibrantes. Agora, um fato curioso que pouca gente sabe: os cavalos dormem de pé. Isso mesmo! Eles possuem um mecanismo chamado de aparelho de estada, que permite bloquear as articulações de forma que eles possam relaxar enquanto permanecem em pé. Isso é uma adaptação evolutiva para que eles possam escapar rapidamente de predadores, mesmo quando estão descansando. Mas, claro, eles também deitam para dormir, principalmente quando se sentem completamente seguros em seu ambiente. Os cavalos também possuem uma incrível memória. Eles são capazes de lembrar caminhos, rostos e até mesmo cheiros por muitos anos. Existem relatos de cavalos que se lembraram de seus donos após décadas separados. Essa habilidade de lembrar experiências passadas os torna excelentes parceiros para o treinamento, pois conseguem aprender rapidamente e manter o que foi ensinado por longos períodos. E você sabia que os cavalos têm um campo de visão quase panorâmico? Seus olhos estão posicionados lateralmente em suas cabeças, o que lhes dá uma visão de quase 360 graus. Porém, eles têm 2 pontos cegos, um logo à frente do focinho e outro diretamente atrás de si.
Por isso, é importante sempre se aproximar de um cavalo com cautela e de uma posição onde ele possa ver você. Os cascos dos cavalos também são um ponto de destaque. Eles são feitos de queratina, a mesma substância que forma as unhas humanas. É por isso que os cavalos precisam de cuidados regulares com seus cascos, para evitar problemas como rachaduras ou infecções. Ferraduras são usadas justamente para proteger esses cascos e dar mais estabilidade aos cavalos em terrenos difíceis. No entanto, nem todos os cavalos precisam de ferraduras, e isso depende muito da atividade que realizam e do tipo de solo em que caminham. Agora, uma curiosidade histórica. Os cavalos desempenharam um papel fundamental em inúmeras civilizações. Desde a expansão do Império Mongol, liderado por Genghis Khan, que utilizava cavalos para percorrer longas distâncias e atacar com rapidez, até as cavalarias europeias nas grandes batalhas medievais, os cavalos foram uma das armas mais poderosas que o homem já teve. Mas não só na guerra, eles também foram essenciais para a agricultura e o desenvolvimento de muitas sociedades. A famosa Rota da Seda, por exemplo, que ligava o Oriente ao Ocidente, não teria sido possível sem a força e resistência dos cavalos. Os cavalos têm uma vida social complexa e formas de comunicação muito interessantes. Eles se comunicam uns com os outros através de vocalizações, expressões faciais e até movimentos corporais. Um cavalo feliz pode levantar a cauda e balançá-la de um lado para o outro, enquanto um cavalo irritado pode achatar as orelhas contra a cabeça. Entender esses sinais é fundamental para quem trabalha ou convive com esses animais. E claro, não podemos esquecer o papel dos cavalos no esporte. Eles são protagonistas em modalidades como o hipismo, o polo e as corridas de cavalo. Eventos como o famoso Kentucky Derby ou o Grand National são exemplos de como as corridas de cavalo são amadas em todo o mundo. Além disso, o adestramento e o salto são modalidades olímpicas que exigem uma relação de confiança e treinamento muito fortes entre o cavalo e seu cavaleiro. Ao longo da história, os cavalos também foram tema de inúmeras lendas e histórias. Quem nunca ouviu falar dos famosos cavalos alados, como Pégaso, ou das histórias de cavalos que salvaram seus donos em momentos de perigo? Esses animais, além de serem grandes companheiros, sempre foram associados a símbolos de liberdade, força e lealdade. E por fim, os cavalos também têm grande importância para a economia de muitos países. Seja no turismo, na pecuária ou em competições, eles movimentam milhões de dólares todos os anos. Em alguns lugares, passeios a cavalo são uma atração turística popular, enquanto em outros, a criação de cavalos de raça é uma indústria de prestígio. Os cavalos são verdadeiros parceiros da humanidade e, até hoje, continuam a nos surpreender com sua inteligência, lealdade e força. Eles são, sem dúvida, um dos animais mais incríveis e fascinantes que existem.